Fala galera, eu tô aqui pra te mostrar todo um desenvolvimento do Muscle Up, mas pra você que não faz Muscle Up. Como assim? Meu Deus do céu. Pois é, muitos boxes não dão técnica de Muscle Up porque não sabem uma dinâmica pra passar. A desculpa é, não tem muitas argolas. A desculpa é, mas tem aluno que não consegue fazer. Ótimo! Se eu sou um bom profissional e eu tenho um material dentro da minha cabeça, eu desenvolvo todas as adaptações para eu realmente conseguir desenvolver uma aula de LPO, uma aula de ginástica e dentro da ginástica, uma aula de Muscle Up. Bora ver como é que eu vou fazer isso? Let's go! Vamos entender a dinâmica então, pessoal. Eu consigo fazer um movimento completo, mas quantas pessoas aqui não conseguem? Quantos alunos não conseguem fazer o movimento completo? Então aqui eu vou passando primeiro uma instrução visual nas argolas baixas. Então se o meu objetivo primeiro é somente usar quadril, puxada, eu demonstro o exercício e eu faço com que os alunos que estão participando tenham uma vivência. Isso vai servir como um aquecimento muscular e neural. Eu preparo o músculo e o cérebro para os movimentos. Esse daqui é um movimento coordenativo. E esse é o objetivo. Eu tenho que mostrar para o meu cérebro, eu tenho que mostrar para o meu corpo como será a execução. Aqui ainda não comecei a parte principal, que seria o EMON. Eu comecei somente a parte do aprendizado. Todos os alunos vão passando por esse movimento, tá? Então imagina que aqui eu estou utilizando somente uma argola, mas imagina que eu tenho ali 4 argolas, sem problema nenhum. São só 3, 4 movimentos para aprender como seria a execução. O segundo movimento seria a entrada. Então seria quadril e entrada na argola baixa. Eu estou fragmentando o movimento. O movimento ele está, entre aspas, mais fácil. Eu só estou pensando no quadril e entrada. Depois eu vou pensar na argola alta. Quando o movimento fica leve, eu consigo fazer com que ele fique fluido, tanto na argola baixa quanto na argola alta. Demonstrei, é o momento do meu aluno colocar em prática. Só que eu mostro alguns níveis. Então aqui eu tenho um nível super fácil. A Dona Maria consegue fazer. Dona Maria, quadril, puxou, entrou. Fácil. Só que para a Lu tá muito fácil. Para a Dona Maria pode ser difícil, então dá um passinho para frente. Eu vou mostrar níveis de dificuldade. De novo, quadril, puxou, entrou. A hora que ela faz a entrada, tá fácil ainda, mais um passinho para frente. Quando eu mostro essas fases, todos os meus alunos vão se identificar, desde a Dona Maria até o RX, que já faz qualquer tipo de movimento. Por quê? Porque a Dona Maria vai ter que começar a fazer o movimento de pé, e o RX, que já faz o movimento total, ele vai poder realmente fazer com a argola na vertical, né? E depois eu vou mostrar uma maneira de dificultar ainda mais. Tá fácil? Então eu vou utilizar uma caixa. Só que aqui eu só estou mostrando para o meu aluno, ó, vamos tentar fazer a entrada daqui. Quadril, puxada, entrada. Tenta fazer isso se você é RX, não é fácil, mas isso vai deixar o seu movimento mais... Você vai entender melhor a transferência. Como a Lu não conseguiu, eu falei, volta o pezinho para o chão, tenta de novo. Aí ela conseguiu. E aí elas vão identificando onde elas vão se encaixar. A Thalita achou que aqui poderia ser fácil, não conseguiu. Você fazendo uma Muscle Up sendo RX, você já não fez esse tipo de erro? Na argola alta? Então isso acontece a mesma coisa na argola baixa, porque o estímulo é o mesmo. Não conseguiu colocando o pé na caixa? Coloca o pé no chão, vejo qual é o meu nível para eu ter sucesso. Lembrando que nesse momento eu estou treinando o neural e o fator muscular. Depois disso, eu mostro mais uma vez, eu estou mostrando uma informação visual. Eu mostro, ó, a gente vai ter que contrair o abdômen, a gente vai ter que contrair a nossa lombar, fazendo a transferência para o movimento de hollow arc, hollow arc. E eu vou mostrar que esse movimento ele vai crescer aos pouquinhos. E conforme esse movimento for crescendo, eu vou mostrar para eles que pequenininho eu vou poder estar fazendo uma flexão do meu cotovelo. Mas antes que isso aconteça, eu tenho que fazer com que os meus alunos vivenciem, para que não tenha tanta informação na cabecinha deles e eles não vão saber. Às vezes, só o fato de se pendurar para alguns alunos já é difícil. Então, o fato de se pendurar e ter que pensar na contração
frontal, posterior, já é algo difícil. Isso faz parte de um aquecimento geral, tranquilo. Então eu tenho que fazer com que eles passem por essas fases. Isso é algo importante. A partir do momento que o meu aluno passou pela vivência do hollow arc, somente se pendurado na argola, chegou o momento de eu mostrar para ele como é que eu posso transferir o movimento lá da argola baixa para a argola alta, mostrando que ele tem que fazer uma leve flexão. Então eu vou mostrar para ele isso de uma maneira visual e auditiva. Eu já demonstrei o movimento, eles já executaram a primeira fase. Agora vamos colocar em prática a segunda. Tem que ser uma leve flexão, ele não vai pensar em chegar lá na argola. Eu chego de uma maneira muito fácil. E quando eu estava executando o EMON, eu fiz, chegando meu quadril lá na argola. E elas que estão vivenciando pela primeira vez, calma, devagar, porque ele é um movimento coordenativo combinado. Eu tenho que ter o balanço, puxada, e eu tenho que pensar em não deformar o movimento. É isso que eu tenho que passar de informação, é isso que eu tenho que fazer o meu aluno vivenciar, para ele realmente colocar em prática. Eu consigo fazer o quadril alto, então eu demonstro, ó, esse é o objetivo final, mas vocês vão fazer aqui, ó, pequenininho, porque eu tenho que primeiro ensinar o cérebro. Próximo exercício é um exercício de fortalecimento. Então lembra que eu falei ontem sobre força, mobilidade, coordenação, técnica. Então por enquanto eu já trabalhei técnica, coordenação. Agora eu estou pensando em trabalhar força. Primeiro eu tenho que saber se o meu aluno consegue ficar na argola pendurado. Essa é a primeira fase. Imagina que ele não consegue. Você fala, ai, ferrou, Chiquinho. E agora? Meu aluno não consegue, eu não consigo. Calma. A argola, ela é instável. Então, a partir do momento que eu vi que o meu aluno consegue fazer um movimento, consegue ficar equilibrado, eu vou pedir para ele fazer um movimento. A Thalita consegue fazer o ring dips. E a Lu, que não consegue. E agora? Eu tenho que achar estratégia. Então, no caso aí, eu usei uma bend. A bend vai tirar um pouco do peso corporal dela, fazendo com que ela consiga fazer o dip profundo ou a flexão de cotovelo, ó, sem problema nenhum. Então eu consigo fazer com que elas tenham o mesmo estímulo. A dificuldade que a Thalita sentiu fazendo com o peso corporal vai ser a mesma dificuldade que a Lu vai sentir utilizando o elástico. Isso é incluir o aluno na aula. Isso é você se incluir no aprendizado do Muscle Up. Ela vai passando por essa vivência que, lembra, faz parte de todo um aquecimento específico do movimento. Mas imagina que de repente, putz, eu não consigo, ou eu não tenho muitas argolas, e agora, Chiquinho? Aquela primeira fase eu vou ter alunos lá fazendo argola baixa. Agora chega nessa fase aí, eu não tenho muitas argolas, como é que eu posso adaptar? Todo box tem muitos box, né? Então não é só para box jump que eu tenho que usar. Os mesmos movimentos que eu mostrei para vocês sendo feito ali na argola, eu posso fazer no box. Então se o seu aluno, se você não tem estabilidade para ficar na argola, na argola, você pode fazer na caixa. E os mesmos movimentos que eu fiz lá, eu mostro aqui. Então imagina que eu tenho várias caixas. Eu simplesmente deixei 2 com uma abertura, mas eu poderia deixar várias. Imagine que eu deixo 7 caixas, uma ao lado da outra. Eu consigo fazer com que essa seja uma estação onde pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, 6 alunos trabalhem ao mesmo tempo. Um objetivo de fortalecimento. Então, será que a Lu consegue sem a bend? Será que ela vai precisar usar a bend? Então, eu tenho que fazer um teste. Lembrando, isso faz parte da aula. O aluno sabe que nesse momento eu estou pensando em treinar técnica. Eu estou pensando na construção do movimento. Se você pensar nisso, você vai evoluir o seu movimento. Depois disso, eu vou pensar na entrada. A gente não fez a entrada na argola baixa, agora a entrada na argola alta. Primeiro, eu mostrei um erro. Pessoal, não salta e abre a argola, porque isso vai acontecer. E pode ser que aconteça, o aluno vai vivenciar. Só que daí eu já mostrei, a gente tem que pensar em rasgar a nossa camisa. A argola vai ficar próxima ao corpo. Então eu estou demonstrando ali, ó, de uma caixa. Entrada forte, cabeçada, já mantenho a ativação da minha perna. E elas vão visualizando, recebendo essa informação. Depois que eu fiz isso, eu vou mostrar para elas que ali, ó, a argola está batendo no meu peito. E aqui na argola alta é a mesma coisa, só que tem uma diferença.
A diferença está na sua cabeça, a confiança. Você fazendo na argola alta, ai meu Deus, dá um medo. Quando você faz na argola baixa, não tem tanto. Então, o seu aluno só vai para a argola alta se ele tiver segurança. Você só vai para a argola alta se você tiver segurança. Nesse momento, a Lu começou a vivenciar o movimento. Eu tô ali do lado. Por quê? Porque primeiro eu tenho a segurança que ela se equilibrou na argola baixa. Então, ela vindo para cá, eu sei que ela vai conseguir se estabilizar. Então, eu tô ali só para pontuá-la onde ela precisa pensar na ativação. Por quê? Porque eu vou dar autonomia para que o meu aluno consiga executar sozinho depois. A Thalita, quando a Thalita foi fazer, ela foi transferir jogando o quadril dela para baixo e o corpo para trás primeiro. Eu falei, não, tá. Primeiro eu quero que você pense só na entrada. Pode saltar na vertical, não quero você na horizontal. Então pode descer, só isso, saltar. É só isso que eu quero. Eu quero que o cérebro dela entenda qual que é a entrada. Depois eu vou pensar em fatores técnicos, tá bom? Tipo de jogo o quadril primeiro, depois eu faço a entrada, toda a construção. Então eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo no momento. Para a Thalita estava fácil, aquela altura. Então o que eu fiz? Ela ir para uma altura mais baixa. Eu só diminuí a caixa. E se eu tiver alguns alunos que precisam de uma caixa mais baixa ou mais altas, a caixa tem 3 alturas. É rápido, é fácil para ele virar durante o EMON. E aqui começou o EMON. Aqui elas já vão colocar em prática tudo que a gente passou. Somente quadril e puxada, sem problema nenhum, que é no minuto 1. Então para e pensa. Elas estão fazendo ali com o pé no chão. Se eu estivesse fazendo, eu ia estar fazendo com o pé na caixa para dificultar. Mas Chiquinho, você não é elite? Você não tem que fazer já na argola alta? Não, eu vou fazer na argola alta, mas nesse momento eu só estou pensando no quadril alto e puxada. Por isso que eu também trabalho na argola baixa. Depois disso, descansa o que sobrou do minuto. Segundo minuto, quadril alto mais entrada. Se tá fácil, eu vou usar caixa. Para a Thalita ficou difícil a caixa, não ficou? Eu uso um step. Na minha academia eu tenho vários steps, muita gente não tem. Para fazer bench press, para fazer uma altura de transição, o step é muito bom. Minuto 3, strict ring dips. A Lu tá tendo que usar a bend. A Thalita não vai precisar usar, então a gente já tá no EMON aí, elas já estão trabalhando, já está valendo. Movimento bonito, com consistência. Enquanto isso, outros alunos estão na caixa. Eu tenho uma estação de caixas prontas. E a Thalita faz o dela, sem problema nenhum. Minuto 4, o movimento onde eu tenho que fazer o balanço, mais uma leve puxada. Olha o cotovelo da Lu, leve puxada. Começando a ensinar, eu falo, calma, devagar, abaixa um pouquinho mais o seu pé. Passo a instrução. Por quê? Porque ela vai repetir mais 2 vezes depois essa estação. Thalita, a mesma coisa, sem afobação, ó, calma. Como a Thalita já tem uma consciência corporal melhor, ela consegue fazer uma transferência melhor. Só que ela ainda não pode puxar muito. Abaixa mais o pezinho, passo aquelas instruções visuais e, no caso agora, auditiva. Agora chegou o momento da entrada. E eu já tô no chão. Por quê? Porque eu tô com segurança. Eu já vi segurança quando eu tava fazendo o aquecimento e a parte técnica. Então, sem problema nenhum, eu sabia que elas iam ter estabilização no movimento. Fica então aí, pessoal, para vocês todo um desenvolvimento do Muscle Up. Do Muscle Up, eu adaptei todas as fases do Muscle Up. E se a gente não pensar nisso, você nunca trabalha Muscle Up na sua aula. Faz quanto tempo que você não trabalha Muscle Up na sua aula? E aí? Isso era um formato de EMON de 6 minutos. Será que eu não consigo dividir o meu grupo no meio desse EMON? Um grupinho em cada minuto? Será que não dá? Ah, mas aí eles vão ficar perdidos. Mas peraí, quanto tempo tem uma aula? 60 minutos? Eu não consigo passar a parte técnica, igual eu passei para elas no início da aula, e depois é um odd técnico? E se de repente eu quiser uma parte metabólica, se precisar, porque eu acho que o objetivo tem que ser técnico às vezes, eu não posso colocar um Tabata, eu não posso colocar um sprint de alguma coisa? Para e pensa. Isso é algo importante para a gente evoluir.